glórias ao Senhor. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra de pela manhã, hoje pela manhã, é algo que nós temos que começar a ter como prática nas nossas vidas. Quando nós estivermos na igreja e nós sentimos falta de alguém, nós temos que orar. Diversas situações ocorrem, das mais complicadas às mais simples, que impedem as pessoas de vir à casa do Senhor. Eu falava com a irmã Cláudia e ela falou que ela ficou mais de 1 hora na frente do ponto de ônibus e o ônibus não passou. E aí, em paralelo, vem com aquela ideia que eu falei para vocês de nós sermos gratos, de você abrir a porta da sua casa, de você poder entrar no carro, entrar no ônibus, entrar no metrô, você ter saúde para caminhar. Ela foi impossibilitada de vir à casa do Senhor. Falei com a irmã Diene e perguntei se também teve problema com o ônibus, e ela falou: não, eu não dormi a noite inteira. A irmã Diene sofre de um caso de reumatismo crônico. Se você quiser ter noção do que é isso, pergunte para a irmã Lutinha, ela sabe que você convive com isso já há alguns anos. Diene, uma moça de aproximadamente 30 anos, sofre e padece disso. E ela falou: não dormi a noite inteira. Eu fui pegar no sono às 6 horas da manhã. E você pode dormir a noite inteira. Isso é uma bênção, um privilégio do Senhor. Nossa irmã Helene está padecendo dos efeitos da diabetes. Período de manhã ela não pôde vir e não está aqui, então não está bem. O calor colabora. Também é um privilégio para você, mas também é um motivo de oração. Para que você lembre dessas pessoas e fale assim: Senhor, ajuda elas, dá força, dá capacitação. Coisas que muitas vezes nós não padecemos e nós não damos tanto valor assim. Nós damos vazão à nossa vontade, ao nosso querer, e nós não observamos essas coisas tão simples que para outros são tão difíceis. Ter uma Bíblia, nós temos Bíblia à vontade aí, você pode pegar e ler. Em vários lugares do mundo isso não é possível. E quantas vezes passa a semana inteira que a Bíblia fica na sua prateleira sem você ao menos pegá-la para ler? Será que você não ter tempo é uma desculpa? Não creio que não. Falava hoje pela manhã também dos alimentos. Esqueci de citar, mas também temos um projeto da escola. O que nós falamos aqui dessas ajudas, dessas colaborações, não é nada que vá onerar o seu orçamento. Não é algo que vá trazer um prejuízo às suas finanças. Talvez te impeça de comer uma pizza por mês. Sim, uma pizza por mês você consegue ajudar uma criança a estudar todo ano. E a gente fica envergonhado com isso. Mas simplesmente os nossos corações, mesmo estando na igreja, eles ficam tão endurecidos que acham que isso é uma coisa normal, e isso não é uma coisa normal. Louvamos a Deus, porque o Senhor nos possibilita estar aqui nesta noite, independente de lutas, independente de dificuldades, independente de dificuldades no lar ou não, de trabalho ou não. O Senhor, Ele te concede esta graça de você estar aqui nesta noite. Eu louvo ao Senhor, porque eu posso com você adorar ao nosso Deus, que é grandioso, que é maravilhoso, que é majestoso. Essas coisas e muitas outras coisas que nós poderíamos falar, nós não cansaríamos de pensar em adjetivos que pudessem nominar o nosso Deus segundo a sua graça nas nossas vidas, não na graça dos outros, mas nas nossas vidas. Aleluia. Em nosso último encontro, meditamos no tema Jesus é o padrão, com palavras e com fatos. E o Senhor, através da palavra, Ele tem repetidamente trabalhado a ideia da prática. E esse amor não ficar apenas um amor de palavras, mas ser um amor de prática, algo que realmente faça diferença. Tudo tem um padrão. Jesus Cristo é o nosso padrão. Tudo tem um padrão. Falava na semana passada que eu trabalhava na Philips e cada componente eletrônico ia ser medido e comparado com um padrão, para que ele pudesse dizer se ele era aprovado ou se ele não era aprovado. Tudo tem um padrão. Quando nós vamos na padaria comprar um pãozinho, nós temos o pensamento do que é um pão ideal.
Alguns gostam mais branquinho, outros mais moreninho, alguns gostam daqueles inchadão, outros gostam um pouco menor. O mesmo se sucede a tudo, sejam bens materiais, sejam locais de acomodação e mesmo pessoas. Nossos padrões, eles procedem das experiências que nós tivemos ao longo da vida. E acabam por ditar o nosso proceder. Nós fazemos comparação de tudo. Pastor, eu não gosto desta igreja porque ela é pequena. Eu não gosto desse colchão porque ele é duro. Sempre você compara com alguma coisa. Sempre escolhemos agir a partir de um padrão pré-estabelecido. O versículo que ficou da semana passada foi João 13:34. O mandamento novo eu dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vós também amai-vos uns aos outros. E o Senhor, Ele mostra qual é o padrão de cristianismo que eu e você temos que viver. Esse padrão de cristianismo não é um padrão de cristianismo que é medido a partir das suas posses, da sua frequência na igreja, mas o seu proceder em relação ao próximo. Talvez você não tenha tanta frequência na igreja, mas você vive uma vida cristã mais profunda, porque você demonstra o amor de Deus com uma pequena porção daquilo que você recebe. Repetidamente temos incorrido em erros por buscar padrões errados. Nós olhamos para padrões errados e queremos copiar. Nós olhamos para jeito de agir, proceder, estabelecemos como norma para as nossas vidas e nós nos enganamos. No cristianismo em especial, nós temos sofrido pela falta de bons padrões. Quem é um bom padrão para o cristianismo nos dias de hoje? Nós encontramos homens, encontramos mulheres que são realmente doadas ao ministério. Quando a gente lê o início do Evangelho de João, a gente vê a figura de uma viúva e uma figura de um homem que continuamente estava no templo em orações. Aquela mulher, dia após dia, estava em orações no templo. Era uma viúva, tinha sido viúva jovem, perdeu seu marido por volta de 20 e poucos anos, foi acolhida pela igreja e ela estava lá orando, aguardando o seu Salvador. Onde nós encontramos esses padrões? Na verdade, não há padrões mais como esses, infelizmente. Poucas podem ser hoje as referências espirituais, mas nós temos uma esperança. E a esperança nossa é Jesus Cristo. Ele deixa todo um testamento escrito para que nós, ao lermos o que ele deixou escrito, nós possamos entender como nós temos que agir. Qual que é o padrão? O que eu tenho que fazer em cada situação? Ele é o nosso bom pastor que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Ele não é um pastor que, como eu, me encontro com você no domingo e na quarta-feira, mas ele está todos os dias, todos os momentos com você. Jesus como padrão, Jesus deve ser o nosso padrão de pensamento, Jesus deve ser o nosso padrão de decisão, Jesus deve ser o padrão das nossas ações e muitas vezes das nossas emissões, deixar de fazer alguma coisa. Desta forma, nós não vamos errar. Se você estabelecer como padrão na sua vida Jesus Cristo, a probabilidade de você errar é zero, a menos que você perverta o que ele falou e queira fazer conforme você pensa. A vida dá voltas, Deus não escreve certo por linhas tortas, nós somos tortos e nós fazemos os nossos caminhos tortos, mas Ele vem para endireitar os nossos caminhos. Ele dá a regra, Ele dá a forma, e se você não quer, mesmo assim Ele vai te guiar, porque Ele é o bom pastor. Ele tem um cajado, se Ele precisar de um toquinho na sua lateral para você voltar para o caminho, Ele dá. E esse toquinho pode doer muitas vezes. Pode ser uma dor de uma doença, pode ser uma dor de uma falta financeira, profissional, emocional, de qualquer sorte. Ele está preocupado com que você volte para o caminho. A palavra de hoje tem como título um nome bem grandão, que eu quero que você medite nesse título. Seguir a Jesus não consiste em dar a vida por Ele. Muitas pessoas acham que o cristianismo é: eu vou dar a minha vida por Jesus. O cristianismo não é você dar a sua vida por Jesus. Ele nunca pediu para você dar a sua vida por Ele. Ele quer que você mantenha a sua vida para você, por isso que Ele deu para você. Mas Ele quer
que você dê com Ele pelo próximo. Ele não quer que você entregue a sua vida por Ele, mas Ele quer que você se junte a Ele. Dê o braço para Ele e fala: eu também vou morrer para a minha vontade, eu também vou morrer para o meu querer, em prol do meu próximo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 13. Nós vamos ler pela última vez, semana que vem. Segundo a graça do nosso bom Deus, nós vamos iniciar Evangelho de João capítulo 14. Estava olhando hoje, nós meditamos por 2 meses dentro do Evangelho de João capítulo 13. 2 meses hoje, 8 domingos. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 33 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, versos 33 em diante. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Esse versículo 33, ele é chave dentro da nossa palavra. Jesus Cristo, ele afirma diretamente que ele vai para um lugar que eles não podem ir. Eles já tinham ouvido esse outro versículo quando ele falou para os judeus. Verso 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou uns pelos outros. Verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Pela segunda vez, Jesus ele fala, na verdade, pela terceira vez, ele fala diretamente que ele vai para um lugar onde eles não podem segui-lo. Verso 37, Pedrão, ele diz: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos porque o teu Espírito tem nos guiado ao longo desses domingos em João capítulo 13. Estamos mais uma noite aqui, Pai querido, querendo ouvir a tua voz. Não queremos ouvir discurso humano. Estamos cansados, na verdade, Pai querido, de ouvir discursos humanos que não nos levam a nada. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Sabemos que o teu Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos instruir em todas as coisas. Por isso, Pai querido, abrimos o nosso coração. Abrimos, Pai querido, as nossas emoções, a nossa mente. Nos entregamos no teu altar, Pai, para que o Senhor nos molde, como em Jeremias, o Senhor, Pai querido, moldava o vaso. Nós pedimos no primeiro cântico que o Senhor renovasse as nossas vidas. E o renovo não vem de forma diferente, a não ser, Pai querido, através da renovação da mente. E nós pedimos que o Senhor nos instrua. Pai, me coloca na tua presença, Pai querido, sem nenhuma capacitação, impotente perante a grandeza da tua palavra. Um Deus que é grandioso, um Deus que é majestoso, um Deus que é cheio de graça, honra, glória e poder. Eu peço a tua capacitação, Pai. Desde já eu peço perdão a ti, Pai, por toda e qualquer falha. Não permita, Pai querido, que os meus irmãos e irmãs ouçam palavras que vêm do meu coração e apliquem nas suas vidas, mas apenas aquilo que procede do Senhor. Pai, nos dá um recado santo. Fala ao nosso coração. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Seguir a Jesus não consiste em dar a vida por Ele.
e sim em dá-la com Ele pelo próximo. Nós fechamos nessa noite um ciclo. Um ciclo que começou lá em João capítulo 6 e ele se finda em João capítulo 13. O capítulo 6 e o capítulo 13, eles falam respectivamente da segunda e da terceira Páscoa. Em cada uma delas, o tema principal chama-se Êxodo. Pastor, mas Êxodo não é do Egito? Também. Quando nós falamos de Egito, nós falamos necessariamente em um lugar de escravidão. E quando Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele fala desta Páscoa, ele começa a olhar para todo aquele cenário judaico e ele condena. Ele condena as práticas religiosas. Ele condena a ação daqueles sacerdotes em relação às pessoas. Nós falamos um pouco hoje pela manhã das 99 ovelhas, em que eles olham para aquela ovelha que se desgarrou e falam que ela está perdida, deixa para lá. E Jesus fala, não, eu vou atrás. Jesus condena aquele agrupamento, aquele jeito de agir. E ele se retira de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém e vai para uma região mais distante. Ele não quer mais estar junto daquilo lá, daquela condição de escravidão. João capítulo 2, verso 15. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Ele condena algo que estava ocorrendo. Nós podemos observar entre o capítulo 6 e o capítulo 13 algumas coisas semelhantes. Primeiro, um movimento que se situa em relação com a Páscoa, a saída de Jesus de Jerusalém para outra região. Em João capítulo 6, ele sai de Jerusalém e vai para outra região. Quando em João capítulo 13, ele sai dessa região para morrer e voltar para o Pai, e começa uma caminhada. Também ele está tendo um êxodo, é um êxodo definitivo. Segundo paralelo, a formação de um novo povo. Em João capítulo 6, ele separa as pessoas e começa a alimentá-las. E as pessoas, elas querem fazer um rei, não é o propósito. E ele faz isso com as suas próprias mãos. Em João capítulo 13, ele também faz isso, mas faz através do lava-pés. Ele mostra que o novo povo, o novo reino não é um reino de hierarquia, em que eu sou o presidente, eu sou o pastor-presidente, eu sou o pastor-chefe, eu sou o apóstolo, o bispo, eu mando mais. Não tem nada disso. Não tem nada disso. E ele se doa. Ele se doa. Ele doa a sua carne e ele doa o seu sangue. Essa doação significa que o serviço de Cristo é um serviço até a morte. Você acha que você vai ter pausa dentro da vida ministerial, da vida cristã? Você acha que você pode tirar férias das coisas do Senhor? Terceiro paralelo. Qual o significado da sua ação? Sua ação é que se você não aceita a doação do corpo e sangue, não pode ter vida. Se você não comunga com o Senhor na Santa Ceia do Senhor, você não tem vida. Você está morto. Não é apenas uma partícula de pão. Não é apenas um cálice de suco de uva. É algo muito mais do que isso. E nós servimos Santa Ceia em outras datas. Mas não perca o dia da Santa Ceia. Pode deixar no chão. Não perca o dia da Santa Ceia, porque é o dia em que você está em comunhão com o corpo de Cristo, junto com Ele. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante do que você tomar a Santa Ceia do Senhor junto com a igreja. É algo especial. Não é apenas mais um dia, mas é algo especial. E isso traz vida a você. Não há nada que possa ser mais importante do que isso. Quem não aceita o seu serviço, no caso do lava-pés, não tem parte com Ele. Se você não permite ser ajudado pelo Senhor, você não tem parte com Ele.
A necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue se traduz na necessidade de aceitar o seu serviço. Você aceita o serviço, deixa a Helena, gente, presta atenção aqui. Se você quer brincar com a Helena, pega ela, fala assim: Felipe, Rayane, eu posso ir lá para baixo, ficar, e você vai brincar com ela a noite inteira. Não tem preocupação nenhuma com isso. Você vai lá e cuida da Helena, tá? Mas se você está aqui, presta atenção no que eu estou falando, não é brincadeira o que eu estou falando, tá? A necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue se traduz na necessidade de aceitar o seu serviço e repeti-lo ao próximo. Você tem que fazer pelo próximo o que Deus tem feito por você. Se você tem sido alimentado, alimente o próximo. Você tem sido vestido, vista o próximo. Você tem transporte, ajude o próximo. Você tem emprego, ajude o próximo. Esse é o cerne do cristianismo. O cristianismo não é você andar com uma cruz no pescoço, ouvir na igreja todos os dias. Quarto paralelo: deserção dos discípulos. Em João capítulo 6, quando eles quiseram fazer Jesus rei e ele não aceitou, as pessoas o abandonaram. Você não tem que se moldar ao padrão da sociedade. Em João capítulo 13, Pedro vai negar ele. Começa a se mostrar um quadro de um Pedro que vai negar Jesus 3 vezes. Nós vamos trabalhar esse texto com muita particularidade. O primeiro versículo desse capítulo, João 13, é João 13:36. Pode pôr, Luísa, por gentileza. Isso foi apenas uma introdução para você saber o que nós já trabalhamos. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus já havia falado a primeira vez para os judeus. Em João 13:33 ele já tinha falado que eles não iam poder segui-lo. E ele pergunta: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Por que Pedro se sentiu tão incomodado, como se Jesus não tivesse falado nada, inúmeras vezes sobre a sua partida? Pedro ficou incomodado. Ele se levanta como um líder incomodado. Nesse aspecto, eu e você somos exatamente iguais. Nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos, dia após dia. Você ouve a palavra de Deus aqui pela manhã e pela noite. Você tem ou deveria ter o seu devocional ao longo da semana. E Deus fala com você. E você continua querendo uma outra pergunta, uma outra solução, uma outra resposta, em que Ele continua falando a mesma coisa, Ele não muda. Por mais que você insista, Ele continua falando a mesma coisa. Nós somos exatamente iguais. Parece que Ele não falou nada para a gente. Das palavras anteriores de Jesus, Pedro reteve somente as que anunciavam a sua partida. Parece que ele não ouviu nada. Ele não ouviu a instrução do que eles deveriam fazer. Ele só ouviu que Jesus Cristo ia partir. Ele quer saber aonde Jesus vai. Ele não se preocupa com as instruções que recebeu, mas ele quer satisfazer a sua curiosidade, ele quer fazer a sua vontade. Pedro não está sendo sério. Pedro não está sendo cristão. Jesus disse que ia só, e eles ainda não podiam segui-lo, mas Pedro insiste. Ele continua insistindo. Jesus deixava-lhes como testamento o mandamento do amor. A lição deles, a incumbência deles era amar as pessoas. Mas ele quer saber aonde Jesus vai. Pedro não se fixa no que cabe a um discípulo, mas somente em satisfazer a sua vontade. A minha fotografia e a sua fotografia. Nós sabemos o que temos que fazer e nós não fazemos. Nós ouvimos as instruções do Senhor, alguns por 5 anos, há 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e continuamos batendo na mesma tecla. A gente quer fazer a nossa vontade. Jesus repete a Pedro sua frase anterior, João 13:33. Mas acrescenta que lhe caberá percorrer no futuro o mesmo caminho. Caminho de sofrimento, com sofrimento, também com dor e com rejeição. Jesus tem que abrir o caminho do amor total, não é os discípulos.
Entenda que dentro do corpo de Cristo cada um tem uma função. Se você não exerce a função, o corpo padece. Ontem falava com os meninos na aula de discipulado, qual é o órgão mais importante? Um dos eles falou, o coração. E se o pulmão parar? E se o sangue, o oxigênio não entrar no cérebro, o que acontece? E se o rim parar? E se o pâncreas parar de mandar insulina para regular o açúcar no sangue? Cada parte do nosso corpo tem uma função. E eu preciso da ajuda de vocês dentro desse corpo para que a gente continue caminhando. Não é só ficar sentado, ouvindo e não fazendo nada. Você tem algo a fazer no corpo de Deus. Mas Pedro, sabendo o que tinha que fazer, ele vai atrás da sua vontade. A missão deles naquele momento era obediência e não sofrimento. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está exortando Saul nessa passagem, porque Saul quer fazer algo que não é da sua influência. E Deus o repreende. Os discípulos não estão à altura necessária dessa tarefa, visto que ainda não receberam o Espírito Santo, não são capazes de amar até o fim. Quando nós meditamos nesse versículo, João 13:1, esse amar até o fim é um amor de você se desprender de si mesmo. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós não temos essa condição sem a ação do Espírito Santo. Entenda que a criação do homem, apesar de lá em Gênesis Deus ter finalizado a criação, o homem, o ser humano, ele vai sendo recriado dia após dia. E no advento da morte e ressurreição de Cristo, ele é renovado. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele estava na cruz do Calvário, ele pede água para beber, eles colocam no caniço lá uma esponja com vinagre, colocam na boca dele. Ele diz: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo: eu acabei de fazer tudo o que o Senhor me comissionou, inclusive de preparar o homem para receber o Espírito Santo. A criação do homem, ela se finaliza, ela finda com a ação do Espírito Santo. Essa passagem nos ensina a sujeitarmos a Deus todos os nossos desejos, para que os mesmos não ultrapassem seus próprios limites. O teu desejo tem limite, e você tem que vigiar. E quando esse desejo passa um certo limite, você tem Cristo. Você pode não perder o controle. Você pode se apoiar nas mãos do Senhor, se levantar e continuar caminhando, porque Ele prometeu que um dia nós vamos nos reunir com Ele. Isso é uma promessa. Um dia você vai estar na presença de Deus, ao lado de Jesus Cristo, como filho e como filha. Para que isso ocorra, você vai ter que estar totalmente restaurado. Quando você olha para a sua vida, você fala: pastor, tem tanta coisa para mudar ainda. Pois é. Mas quando você se encontrar com Cristo, você vai estar pronto. Obra pronta, casa pronta. Não vai ter mácula, não vai ter defeito. O Senhor, Ele vai fazer essa transformação paulatina. Esse versículo de João 13:36, ele finaliza falando assim: mas me seguirá depois. É interessante na aplicação em nossas vidas, porque a Pedro é dito que ele não está pronto ainda para carregar esse tipo de cruz. É como um trigo que está na espiga, mas antes de ele estar pronto, ele tem que ser formado pelas passagens da temperatura, mudança de temperatura, chuva, até que ele esteja pronto.
Assim é com Pedro. Assim é comigo e com você. Não olhe para você como um projeto que não vai ser acabado. Às vezes você passa na frente de casas que você vê que a pessoa provavelmente acabou o dinheiro. E você vê toda aquela estrutura bonita, mas lá abandonada. Não, você não é uma estrutura como aquela. O Senhor, Ele todos os dias, Ele está trabalhando na sua vida. Todos os dias. Você pode não ver. É como, por exemplo, a gente tem contato com a Helena todo domingo. Se por um acaso Felipe e Helena viajarem e ficarem 1 mês, 2 meses, 3 meses longe, quando a gente a vê, a gente fala, nossa, como ela cresceu, como ela está diferente. Mas se a gente vê todo domingo, o que acontece é que parece que está igualzinho, que ela continua aquela lindeza e tal. Não, ela tem mudado. Até o seu jeito de agir, agora ela fala, ela se expressa. É a diferença. Devemos, pois, orar para que Deus nos conduza ao mais alto grau de excelência, o que já começou em nós. Lourdinha leu um texto de Filipenses, eu leio outro, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, apóstolo Paulo dizendo na igreja de Filipos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma certeza. E uma certeza. A mentira vai sumir. A ansiedade vai desaparecer, a prostituição, a imoralidade, a falta de amor, tudo isso vai desaparecer, porque o Senhor Ele vem trabalhando na sua vida, dia após dia, após dia, após dia. Devemos engatinhar até que sejamos capazes de correr, e muitas vezes a gente acha que a gente pode correr como Cristo nos suporta, e aí nós voltamos novamente à mesma temática da prática. Como Cristo nos suporta enquanto somos inexperientes, assim nós devemos aprender a não rejeitar os irmãos fracos que ainda se acham longe do alvo. Nós temos que olhar para as pessoas com misericórdia. A pessoa age de uma maneira ignorante. Você olha para a situação e você fala, que decisão ignorante. Falava com o Sebastião de uma situação particular lá fora, encaixa muito bem isso. E nós olhamos e falamos assim, como que isso pode ser? Como que essa pessoa age dessa maneira? Da mesma maneira que Jesus, Ele tem paciência conosco, nós temos que ter paciência com o próximo. É assim comigo, é assim com cada um de vocês em relação ao seu próximo. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja filha, tia, namorado, quem quer que seja. Nós temos que ser pacientes. De fato, nos é ordenado que todos corramos com a máxima disposição. O tempo é curto. Nós temos que nos esmerar no estudo da palavra. O tempo é curto. O relógio está diminuindo, está tic-tac, está acabando, está quase tocando. Nós somos ordenados, a nós é ordenado que nós corramos com a máxima disposição. E é importante que encorajemos todos a acelerar o passo, e eu tento fazer isso com vocês. As pessoas que trabalham no discipulado ou aqui na igreja, eu falo, tem que ler, tem que orar. Hoje pela manhã tem pesado, sacudir as pessoas, falo assim, tem que ajudar as pessoas. E falo, empurro. Mas eu tenho que entender que se a pessoa não consegue acompanhar esse passo, eu tenho que reduzir o meu passo e falar uma linguagem que ela entende. Essa é a ação minha como pastor e a ação sua como servo do Senhor. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Novamente a pessoa saiu da igreja, novamente a pessoa não vem, a pessoa está perdida, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Paciência. O padrão é Cristo. Como você está com Cristo? Se você tivesse perfeito, já tinha vindo o carro de fogo, levava você. Será que você perante Cristo está perfeito? Por que nós estabelecemos um julgamento tão severo em relação àqueles que estão próximos a nós? João 13:37. Replicou Pedro. Pedro continua falando. Ele não aguenta. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Jesus Cristo pediu para dar a vida dele. Pedro não se conforma com essas palavras e declara que não estava satisfeito com a resposta de Cristo, o Messias.
o Salvador, a palavra, o Verbo de Deus. Ele não entende que não se trata de morrer por Jesus, e sim pelo homem. Ele está ciente de que recebeu uma advertência sobre sua fraqueza pessoal, do que ele conclui que é sua própria culpa. Por isso que ele não pode seguir a Cristo. Isso é uma condição humana, que nós achamos que nós sempre estamos prontos. Nós sempre achamos que nós somos virtuosos demais. Nós sempre achamos que nós somos espirituais demais, e nós não somos. Essa fala de Pedro revela a opinião que temos desde o nosso nascimento. Eu e você. Pedro também. Nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, nós somos especiais, filhinhos do Pai. Mas nós não agimos como. Por muitos anos a gente andou em igrejas em que a gente aprendeu que a gente tinha que entender que a gente era filho do Pai. E a gente entrava na sala do trono, tem músicas que falam isso. Você entra na sala do trono e você se joga nos colos de Deus, porque Ele é o seu Pai. Aonde está o respeito? Você é filho? Mas onde está o respeito? Onde está a reverência? Onde está a obediência? Pedro não entende essas coisas. Pedro, como eu, como você, muitas vezes acreditamos que nós temos muito mais vigor e força para resolver as situações do que realmente nós temos na verdade. João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim, o que é permanecer nele? Ouvir os seus mandamentos e colocar em prática. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E quem age na força do seu braço, não dá fruto, ou dá fruto ruim. Porque de uma árvore não pode dar fruto bom e fruto ruim. Se ele manda você obedecer e você é rebelde, você dá fruto ruim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A consequência é que aqueles que nada podem fazer se aventuram a tentar muita coisa sem assistência de Deus. E isso é um dos túmulos do cristianismo. Você achar que você não precisa de Jesus Cristo. Eu vou e faço. Você não trabalha no ritmo da oração em que Deus ele dirige a sua vida. Eu vou e faço. Quantos de vocês agem segundo a força do seu braço e depois vem, ai pastor, e aí a gente vai orar para que a coisa possa ser restabelecida. Eu faço porque eu quero, e depois eu ponho a culpa no diabo, ponho a culpa em Deus, ponho a culpa em todo mundo, mesmo em menos em mim. Pedro, que não se deixa amar, lembra do lava-pés? Jesus lavando o pé dos discípulos e ele fala, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar. Ele fala, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Ele está dizendo, Jesus, eu não quero que o Senhor me ame dessa maneira. Ele não se deixa amar. Agora ele quer, além daquilo, ele quer impedir Jesus Cristo de mostrar o amor ao homem. Ele está impedindo, querendo impedir Jesus de fazer o que ele foi comissionado a fazer pelo próprio Deus. A resposta não está no Evangelho de João, está em Mateus 16:23. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, diz, arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Que duro! Que duro! Simplesmente porque ele não ficou de boca fechada. Seguir a Jesus não consiste em dar a vida por ele, sim em dá-la com ele pelo próximo. Como no lava-pés, Pedro considera Jesus o líder. Já lhe parecer impróprio que o líder servisse aos súditos. Porque se Jesus lava os pés dele, o que ele ia ter que fazer também? Lavar os pés. Você acha que ele estava pensando bem em Jesus? Ou estava pensando bem dele? Se Jesus ele vai para a morte, o que ele ia ter que fazer também? Morrer. Ele não quer aquilo para ele. Quando você olha Jonas, por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele queria fazer a vontade dele. Ele sabia que Deus era misericordioso.
E se ele fosse lá e falasse, as pessoas iam olhar e falar assim: você é um profeta de meia tigela, você disse que Deus ia destruir, ele não destruiu, foi coisa nenhuma. Ele estava preocupado com si mesmo. Jesus não lhe pedira nada para si, mas o seu mandamento é o amor de uns para com os outros. Pedro, porém, empenha-se em demonstrar a sua adesão a Jesus sem obediência. Eu faço como eu quero. Algumas pessoas têm dificuldade com dízimo e oferta. Eu não tenho, pessoalmente, foi algo que o Senhor me ensinou desde cedo. E a pessoa, ela não se submete a um mandamento e uma lei. Aí ela começa a fazer assim: bom, eu vou pegar o meu dinheiro, que é o referente ao meu dízimo. Estou vendo que o Gabriel precisa de uma nova camisa, eu vou lá e compro para ele. Eu estou vendo que o fulano precisa de algo, eu vou lá e dou. E ela fala assim: não, eu estou fazendo. Mas é assim que a palavra de Deus diz? Não. O que você está fazendo? Administrando algo que não é da sua responsabilidade. Quando você age dessa maneira, você está falando: quem resolve sou eu. A gente vê muitas pessoas dentro do meio cristão que parece que são pessoas extremamente doadoras, mas na verdade elas são extremamente egoístas. Elas querem fazer segundo o seu coração e não segundo a vontade de Deus. Pedro quer Jesus, mas ele quer Jesus da forma dele. Quantas igrejas tem como essa? Que Jesus ele é travestido, mudado. Nós sabemos que tem igrejas de homossexuais em que as pessoas falam: não, esse Jesus aí, ele também foi homossexual. E começa a criar uma série de histórias. São apenas histórias que são criadas para adequar o procedimento deles, que eles não querem mudar. Eu estou na igreja, não me dou bem com a igreja. Eu não me sinto bem aqui. Eu vou procurar um lugar onde me sinta bem. Procura aqui. Se você é cristão, procura aqui. Aonde está dizendo que você precisa se sentir bem? Aonde? Interprete direito. Não distorça a palavra. Você tem que estar no lugar onde o Senhor te plantou. Se é aqui, é aqui. Se é lá. Entenda que nós, como sacerdotes, nós temos que cuidar da nossa família. E a nossa esposa nos segue, nós cuidamos dela, e nós vamos prestar conta de tudo isso perante o Senhor. E as pessoas, elas acham que podem fazer as coisas segundo a vontade delas. Hoje eu quero fazer assim, amanhã eu quero fazer assado. E é um cristianismo que ele vai como eu quero e não como Deus quer. João 13:38. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Agiu Pedro. Darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Naquela região, o galo ele cantava em 3 horários. Ele cantava meia-noite, ele cantava 3 da manhã, ele cantava 5. Era a marcação romana para as vigílias da noite. Quando a gente vê vigílias, era a marcação. Os galos eles cantavam. Às vezes a gente vê, né, no interior o galo cantando fora de hora. E Jesus fala: antes que chegue meia-noite, isso aqui devia estar acontecendo, sei lá, umas 9, 10 da noite. Antes que chegue meia-noite, você vai me negar. Antes que o galo volte a cantar, você vai me negar. Não uma vez, nem 2, mas 3 vezes. Eu falava hoje pela manhã. Você consegue imaginar aquela cena de Jesus sendo espancado, julgado, e Pedro sendo condenado a ser um discípulo? O que será que ele não falou de Jesus Cristo para as pessoas acreditarem que ele não era discípulo? Deve ter xingado, deve ter blasfemado. O que ele deve ter feito? Cristo não decidiu expor Pedro porque ele tinha desejo ou prazer, mas simplesmente porque ele desejava que ele se tornasse mais sábio e ele aprendesse. Então o que ele faz? Ele exorta. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Açoita é um tapinha, isso. Quando você pensa em açoite, é um tapinha. Estava vendo um vídeo
agora pela tarde, não é novo, antigo. Um homem, ele, no interior, ele era um prefeito, ou era um prefeito. E ele foi mexer no celular da filha, encontrou uma série de fotos sensuais e algumas de nudez, que ela estava enviando e colocando. Aquele pai, na hora que viu aquilo, deu um tapa na boca, e pegou assim, que deu na cara menina. E aí a sociedade, pequenas causas, não, como é que é lá direitos humanos? Não, direitos humanos não. Conselho tutelar, vai em cima. E a sociedade, não, ele fez muito duro, tem que conversar. E aí foram pegar a entrevista do pai, e o pai falou assim, eu fiz isso e eu faço de novo. Se eu tiver que ir preso, eu vou preso. Mas a minha filha, eu vou cuidar dela enquanto estiver nas minhas mãos. Se ele excedeu ou não excedeu, não é o que eu estou medindo. Eu estou dizendo para você que Deus, Ele açoita a todo filho a quem Ele recebe. Pedro promete firmeza inabalável e de fato expressa uma convicção sincera da sua mente. Porém, ele se apoia na sua força e não em Jesus. Quando você se apoia na sua força e não em Jesus, Ele olha para você e fala, soberbo, arrogante. O que aqui se reprova é a arrogante presunção da carne, pois a fé produz outra coisa, produz temor. Quando você tem fé, você não fica arrogante, você não sai fazendo o que dá na telha, você teme e treme ao Senhor. O que será que vai dar de consequência ao Senhor com a minha ação? Será que eu vou honrar a minha esposa? Será que eu vou honrar o meu marido? Será que eu vou honrar o meu pai? Glória a Deus. Pedro é envergonhado, pois nem mesmo fizeram a prova da sua força e já imagina que pode fazer qualquer coisa. Mais tarde ele foi repreendido, segundo merecia, por sua arrogância. Abre aí João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Finzinho do Evangelho de João. Pedro realmente nega, nós vamos trabalhar isso com o caminhar dos domingos. João 21, versos 15 a 19. A cena é, Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado. Pedro olha para aquela situação e fala, vamos pescar? Junta uma parte dos discípulos e vai pescar. Está pescando, não pega nada. E aí ele olha na praia, tem alguém lá. Aí o discípulo que Jesus amava, João, olha e fala assim, é o Senhor. Aquele Pedro que negou Jesus Cristo, que devia estar com o coração que nem uma mexa. Ele se veste, não sei se ele estava totalmente nu ou estava só com um short, sei lá, alguma coisa assim, mas ele não se acha digno de se apresentar ao Senhor com aquela vestimenta, e ele pula na água, e ele para lá, e Jesus Cristo começa esse discurso. João 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me? E na versão correta é a resposta, desculpa. Jesus, filho de João, amas-me mais do que a outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Verso 16. Tornou a perguntar pela segunda vez, e ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. Se entristeceu por quê? Porque ele lembrou da negação 1, da segunda negação, da terceira negação. E ele ficou com vergonha. Ele se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, serve ao próximo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo não falou, agora você vai ter que morrer por mim. Ele falou, Pedro, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, não tinha o Evangelho de João escrito, mas para nós, o que eu falei para vocês lá atrás em João capítulo 13, é aquilo que eu quero que você faça. Apacenta as minhas ovelhas.
cuida das minhas ovelhas. Foi um pecado em 3 passos, e Jesus executa uma cura também em 3 passos. Nós temos que aprender a desconfiar da nossa própria força e recorrermos antes de tudo ao Senhor, para que sejamos sustentados na força do seu poder. Jesus é o centro e a origem de uma comunidade de iguais e não de melhores. Pedro quer separá-lo do grupo, colocando-o num pedestal, e Jesus Cristo não pede isso para ele. Se ele quisesse uma estatuinha dele, ele tinha falado: olha, agora vocês vão fazer uma imagem, escultura de mim, vocês estão vendo? A figura de Deus não tem como fazer figura, mas a minha tem. Eu não tenho olho azul, não tenho cabelo babyliss, não tenho barriga tanquinho, mas faz uma imagem e me adora. Ele não falou isso. Pedro, que se oferece para morrer pelo seu Senhor, ao ver ruir a sua falsa ideia de Messias, ele acabará negando devido à sua arrogância. A única força do discípulo é a do amor aceito e oferecido da parte de Jesus. A única coisa que você pode oferecer é o amor que Deus te deu, mais nada. Pedro não só não se deixa lavar, como também não quer que Jesus morra por ele. Continua resistindo ao amor. Ele mesmo que não compreende Jesus, Pedro está andando com ele há 3 anos e não compreende ele. Ele vai negar ele 3 vezes. Então cantará o galo como um cântico de vitória das trevas. Mas esse cântico, ele não finda na boca do galo. Porque Jesus Cristo morre e ressuscita. Através da sua morte e ressurreição, nós temos vida e temos vida em abundância. Isso foi realidade para Pedro há mais de 2000 anos atrás. Uma boa nova para você também é verdade para você nesse dia de hoje. Se você se deixar levar, se você se deixar ser lavado pelo Senhor, suas vestes elas estão sujas como as minhas estão. Se você se deixar ser lavado pelo Senhor, se você tiver comunhão com o corpo, com a carne e com o sangue dele, o que vai acontecer é que dia após dia você vai sendo renovado, até o dia em que você vai estar face a face com o Senhor. Você crê nisso? Amém. Senhor, em nome de Jesus, quantas vezes como Pedro nós agimos, Pai, de uma forma rebelde. Queremos, Pai, fazer as coisas segundo a nossa vontade. Compramos coisas, tomamos decisões, entramos em negócios, entramos em situações que nós nem consultamos ao Senhor. E se o fazemos, não esperamos a Tua resposta. Quando assim procedemos, Pai, nós sofremos e padecemos. E nós precisamos, Pai, mais e mais da Tua correção. Precisamos do Teu amor também. O Senhor precisa nos ajudar, nos sustentar, Pai, nos guiar pela mão. E mais uma vez, Pai querido, nós curvamos as nossas cabeças e apresentamos, Pai, tudo o que aconteceu na semana que se passou. Desde o culto da semana passada até hoje, as coisas que nós agimos de forma correta, nós agradecemos porque o Senhor nos capacitou. Tudo o que fizemos, Pai, que não procede do Senhor, nós mais uma vez nos prostramos perante a cruz, pedindo a Ti o Teu perdão, Senhor. Perdoa, Pai querido, as nossas iniquidades e nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.